Olá, bom dia pessoal. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Gente, essa live eu tô testando, né? Bom dia. Tô testando. Eu nunca fiz live ao vivo direto do YouTube, mas qual é a minha intenção? A gente ter esse momento de devocional realmente diário, né? O horário, eu coloquei esse mais cedo, de 5 horas, para me testar, para mim realmente ver como é que funciona, ver a qualidade do vídeo, da mídia, do meu computador, porque eu nunca tinha feito, eu não consegui fazer pelo celular. E então, mais um teste, né? E hoje eu tava ali deitada, né? Eu fico impressionada como Deus, ele nos move em fazer as coisas, né? Eu pensando, gente, você acha que eu vou fazer isso? Só que é tão impressionante como as coisas acontecem, porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos incomodar. E enquanto eu estava lá deitada, esperando dar o horário para levantar, para estar aqui, eu acordei antes da hora, coisa que eu não faço, né? Porque eu acordei bem mais cedo, era 4h40, quando eu coloquei o despertador. Então eu acordei antes de 4h40. E ele começa a incomodar a gente. Cadê aquela pessoa disciplinada? Porque na pandemia eu comecei a fazer umas lives, era bem cedinho, assim, tipo 6 horas da manhã. E se eu tivesse continuado, eu tenho certeza que Deus teria feito muita coisa ali a partir do que eu estava fazendo. Eu até fiquei, eu acho que 1 ano fazendo essas lives, depois eu parei. Só que eu tenho sentido da parte de Deus o chamado para continuar, né? Porque a gente tem vivido num mundo tão, onde as pessoas estão tão buscando por algo. Eu vejo que as pessoas estão tão vazias, tão paralisadas. Eu vejo por mim mesmo, porque eu passei um período assim, né? Agora que eu tô começando a me mover, a sair dali. E hoje a pergunta que eu senti que Deus estava me fazendo: cadê aquela pessoa, aquela mulher disciplinada? Porque quando eu falava assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou. Gente, olha, pós-pandemia, assim, quando a pandemia já estava quase acabando, eu fazia tantas coisas que nem eu mesmo hoje olhando entendo como eu consegui fazer essas coisas. Né? Eu vi que a gente carrega essa disposição, a gente carrega essa motivação e essa capacidade dentro de nós de fazer as coisas que a gente se dispõe a fazer. Só que hoje o que eu tenho visto é que pós-pandemia, nesse período que a gente está tão cheio de informação, de mídia, de rotina do nosso dia a dia, de buscas que a gente acaba esquecendo dessa capacidade que o Senhor nos deu, né? E, e a nossa tendência é sempre deixar para depois. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu começo, depois eu volto, né? Que muitas vezes você fazia algo e você gostava, vive com aquele desejo no seu coração de voltar a fazer. Só que o fato de você estar tão preso naquela, naquela situação de você falar assim, nossa, mas para que eu vou fazer isso, né? Para quê? E eu vejo que o inimigo ele quer realmente nos colocar nessa dúvida de que para quê, né? Para que eu vou fazer isso? Para que você vai fazer isso? Com qual finalidade? Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, né? E é muito bom estar aqui, é muito bom
acordar cedo, ler a Bíblia, buscar o Senhor, ter esse momento de intimidade com Ele. É muito bom. Quando a gente está aqui, é muito bom. Só que, para a gente de fato estar aqui, a gente precisa vencer os questionamentos, os nossos medos, a nossa preguiça, né? Porque talvez você está aí se programando desde o início do ano, falta menos de 30 dias, hoje é dia 2 de dezembro, falta menos de 30 dias para o ano acabar. E se você pegar aquelas metas, aqueles objetivos que você colocou lá no início do ano, com certeza eles vão estar aí, parados. Muitos nem foram iniciados. Por quê? Porque você ficou esperando, ficou procrastinando, ficou preso nessa redoma que o inimigo coloca em nós de insegurança, de medo, de preguiça, né? De para que você vai fazer isso? E, de fato, o para quê para a gente tem que estar muito forte, né? Para mim ser mais saudável, para mim ter mais comunhão com Deus, com a minha família, com o meu cônjuge, com os meus filhos. E quando a gente, de fato, começa a fazer e viver essas coisas, que a gente consegue perceber, que a gente consegue entender e vivenciar essa experiência, que é o que nos vai motivar para estar ali no outro dia, para fazer de novo, né? E ontem eu li lá na minha igreja, o pastor leu em Filipenses, né? E eu passei o sono, meu período de sono à noite, com esse versículo, um versículo, né, do capítulo, da passagem que ele leu, na mente. E eu queria trazer essa reflexão para vocês, né, para a gente pensar um pouquinho hoje pela manhã nisso. E eu espero continuar fazendo isso aqui, porque é uma coisa que tira meu coração, sabe? Tá aqui de manhã cedo, trazendo uma palavra. Muitas pessoas estão tão desmotivadas com a vida. E quando ouve uma palavra da parte de Deus, Deus usando pessoas para isso, essas pessoas, elas se motivam, elas se alegram e elas se recordam que elas têm um Deus que cuida, né? Que elas têm um Deus que está ali pronto e apto para ajudar elas no que for necessário, né? Hoje foi um teste, né? Mas é um marco de início, de retorno para aquilo que Deus me chamou. Eu acredito muito que Deus tem um propósito para nós e o propósito para nós que Ele tem para nós é sermos filhos e levar esse amor de filho, essa mensagem do Pai, para que Ele possa fazer a obra dele no mundo. Então eu vou ler com um versículozinho que está lá em Filipenses 4. 4:6. Filipenses 4:6. Se você depois quiser ler o capítulo inteiro, ele só tem 23 versículos, então uma leitura bem fácil, bem rápida. Então dá para você tirar aí um tempo de 5 minutinhos e fazer a leitura completa. Mas hoje a gente vai ler só o versículo 6, que fala o seguinte: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Por nada andeis ansiosos. Então, assim, quando a palavra do Senhor ele fala, né, que o apóstolo ele fala assim, gente, vocês não precisam ficar preocupados. E quando a gente para pensar nessa preocupação que a gente vive, e muitas vezes você perde tanto tempo dedicado à preocupação que você esquece de ter o diálogo com o Senhor, daquela oração, daquela súplica de orar para Ele, falar assim, Pai, eu me preocupo com isso, é isso que está na minha mente, é isso que está me deixando ansiosa e eu não quero viver assim. E quando você entrega isso para Ele, né, quando você conversa com Ele através da oração, aqui fala, a palavra do Senhor fala, não andeis ansiosos, mas antes entregai em orações e súplicas e dai graças ao Senhor, né? Para que vossa petição sejam conhecidas diante de Deus. Talvez você está aí, né? Lógico que Deus ele é onisciente, mas a gente precisa entregar, falar com Ele. Senhor, eu preciso disso.
Pai, eu preciso disso para que você perceba, né? Porque Deus não precisa, mas para que você perceba que quando essas coisas se concretizarem, quando Deus fizer essas coisas, não foi por você, não foi por suas mãos que foram feitas, mas porque Deus fez. Porque foi a misericórdia dele, a graça dele que fez com que essas coisas de fato acontecessem. Então é por isso que a gente precisa estar levando ao Senhor essas petições, estar entregando a Ele essas nossas necessidades. E isso é tão perfeito, né? Quando a gente para, pensa, a gente ouve no silêncio Deus falando conosco, né? E quando a gente percebe no nosso dia a dia as coisas fluindo e acontecendo, né? E eu tenho buscado muito ter essa sensibilidade para entender o que Deus quer. E eu queria até compartilhar com vocês algo que, tipo assim, foi o que mais me deixou ansiosa esse ano, mas que, graças a Deus, eu tenho aprendido a confiar no Senhor, a buscar entender, a ser grata, mesmo quando as coisas não são da maneira como a gente deseja. O ano passado, é, eu, quem me conhece, né, até nem me apresentei aqui, porque a gente acha que todo mundo conhece a gente. Mas eu empreendo desde 2021, eu formalizei isso, né? Mas desde 2012 que eu tenho buscado viver do empreendedorismo e não é fácil, né? Principalmente no nosso país, onde as coisas cada vez mais parecem estar mais difíceis. E o ano passado eu decidi, né, da minha parte, não foi uma coisa que hoje eu tenho consciência que não foi algo que Deus colocou na minha mão, que não foi Deus que colocou no meu caminho, foi uma decisão que eu tomei. E talvez por isso Deus tenha, de alguma maneira, Ele está querendo me falar algo, me mostrar algo com isso, e eu espero que eu já tenha percebido isso, que eu já tenha aprendido isso, né? Porque quando a gente tem essa facilidade de ouvir Deus falando conosco, esse caminho tortuoso ele se encurta, esse período de aprendizado ele é mais rápido. E foi justamente durante esse período, né, em agosto de 2023, eu trabalho com cantinas em ambientes escolares, né? E cada cantina que chegou para mim, para meu esposo, tudo que eu orava para meu esposo vir trabalhar comigo, e Deus atendeu essa oração, que hoje ele fica em uma cantina. A gente tem aprendido muito, a gente tem visto Deus agir muito na nossa vida. E eu tinha uma preocupação de que, mas quando tiver férias, quando não tiver funcionando a cantina, porque a cantina tem essa sazonalidade de períodos de recesso, meio do ano e final do ano. E por conta disso, né, eu decidi que eu queria abrir uma cantina, uma lanchonete fora do ambiente escolar. E desde então, eu tô lá com esse ponto fechado, pagando o aluguel desde agosto. A gente começou a pagar aluguel em setembro, porque o rapaz deu um mês de carência. E desde então, eu tenho a consciência, eu já entendi da parte do Senhor que aquilo ali não era para mim, que não era para mim ter me preocupado com isso, porque desde 2021, em 2023 eu aluguei esse ponto. Mas a gente viveu 22, né, 21, 22, sem a necessidade desse ponto, porque o Senhor não fez faltar, o Senhor não deixou faltar. Mas a minha preocupação, a minha ansiedade fez com que eu queresse fazer as coisas do meu jeito. Só que não era da vontade do Senhor. E desde então esse ponto está lá fechado. Fez um ano, agora em agosto, né? E sinceramente eu não sei mais, né, se de fato é o que eu deveria fazer, né? Só que eu não tenho me preocupado com isso, eu tenho orado, né? Orado ao Senhor, entregado a Ele essa petição e súplica, para que na vontade dEle, na bondade dEle, Ele me permita que mesmo que isso não era a vontade dEle, que isso se transforme em bênção na nossa vida.
porque a gente já investiu muita coisa ali, né? Pensa aí. E o que mais me impressiona é saber que, mesmo diante dessas dificuldades, das coisas que acontecem, eu não preciso ficar ansiosa. Mesmo a gente adquirindo dívidas por conta desse ponto, porque a gente assumiu compromissos por conta disso. E isso apertou muito, porque vieram muitos desafios nesse período de 2024, nas outras cantinas, com greve, com paralisações, né? E fora, tipo assim, o comércio esse ano, eu acredito que para muitos segmentos houve uma queda, mas eu confiei no Senhor e eu continuo confiando nele, que eu posso deitar, dormir e descansar. Eu posso, diante, mesmo que eu perceba que tudo isso foi perdido, que não vai dar certo, mas eu confio que foi o melhor, porque foi Deus que fez com que as coisas acontecessem. Porque quando a gente acredita em Deus, a gente busca Ele, a gente entende que a gente está sobre a proteção dele, a gente consegue perceber que tudo coopera para o nosso bem. Né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que, nessa certeza, hoje eu quero deixar esse versículo para você, né, que está lá em Filipenses 4, 6, que fala: não andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então não tenha medo de entregar para Ele aquilo que você precisa. Não tenha medo de colocar na presença do Senhor o que Ele precisa saber sobre as suas necessidades, sobre as suas vontades. E é por isso que nesta manhã, nessa segunda-feira, nesse início de semana, onde a gente vê que o ano está acabando, né? De fato, é o último mês do ano. E é Natal, é Ano Novo, então isso traz uma perspectiva para nós de que nós falhamos muitas vezes. Talvez você está aí nessa perspectiva, que o inimigo ele quer colocar, apontar para você e dizer assim: você falhou, você não foi suficiente, você não conseguiu, mas o Senhor fala: não fique ansiosa, não fique preocupada, ora e dê graças a Deus, né? Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu quero aproveitar esse momento para a gente orar. Vamos orar ao Senhor, vamos entregar a Ele, vamos suplicar para que Ele nos permita ser essas pessoas que conseguem, diante da presença dEle, não ter receio de falar com Ele, não ter vergonha, né? Porque a gente tem intimidade. Quando a gente tem intimidade, a gente não tem vergonha de falar, de buscar. E é isso que eu quero falar com você hoje, nesta manhã. Não tenha vergonha de entregar ao Senhor as suas necessidades, né? E amanhã estarei aqui de novo. Vamos fazer isso eu quero fazer isso durante esse mês todo de dezembro, né? E esperar para ver o que Deus vai trazer para mim, o que Ele espera que eu faça. Eu acredito que Ele quer que eu continue falando dele, né? E testemunhando o que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Mas aí eu vou estar aqui, né? Eu me comprometi com Ele a estar aqui todos os dias, às 5 horas da manhã. Então aproveita e já curte, porque não tem jeito, gente. Se a gente quer atingir mais pessoas, a gente precisa falar isso. Então curte esse vídeo, compartilha no grupo da família, chama outras mulheres que talvez estão aí ansiosas, aquela pessoa que falou com você essa semana, que Deus tem colocado no seu coração para você mandar para ela, para que ela esteja aqui orando, para que a gente possa, de fato, atingir mais pessoas, né? E esse é o desejo do meu coração, é levar a palavra de Deus a todas as criaturas. Porque eu entendo que é isso. E é fazer isso, esse propósito dele é de a gente testemunhar esse Deus em todos os lugares. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, no banco, quando você está lá na fila, em todos os lugares. E eu te convido agora para a gente orar, né? Se você não quiser fechar seus olhos, você fecha. Se você quiser permanecer com os olhos abertos, você também pode. Mas eu quero te convidar para a gente orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez durante esse ano. Por mais que não foi tudo aquilo que a gente desejou fazer, mas foi o que Ele nos permitiu, né? Foi
que Ele, muitas vezes, sabia que a gente faria, e Ele estava ao nosso lado, né? Que Ele sabia que a gente ia falhar, que a gente ia conseguir fazer, e mesmo assim, Ele continuou ao nosso lado. Pai querido, Pai de misericórdia, nesta manhã, Senhor Jesus, onde nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, que o Senhor possa, Pai, nos inclinar, Senhor Jesus, para ter a sensibilidade de ouvir mais de Ti, de conhecer mais de Ti, de buscar mais da Tua palavra, de perceber, Senhor Jesus, no nosso dia a dia, na nossa vida, a Tua presença, a Tua direção, que o Senhor possa nos apontar aquilo que o Senhor deseja para nós, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que nos leva ao Teu plano perfeito para as nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, usar os nossos lábios para te agradecer e poder dizer assim, muito obrigado. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos permitiu ter. Muito obrigado pela cura. Muito obrigado pela restauração do meu casamento. Muitas poderão estar aqui nesse momento agora agradecendo por isso. Muito obrigado pela comunhão com os meus filhos. Muito obrigado, Pai, pelos meus negócios. Muito obrigado pelo meu trabalho. Muito obrigado pelo alimento que não faltou no meu lar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por poder sonhar, por poder esperar desse novo ano que virá, Senhor Jesus, sabendo que a tua proteção, a tua misericórdia estará conosco. Muito obrigado. Esse é o sentimento, Senhor Jesus, que eu quero estar esse mês. Esse é o sentimento, Senhor Jesus, que eu quero carregar neste dia, porque eu sei que tu estás conosco. Eu sei que a tua presença é real, é verdadeira, e é por isso que eu confio. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa estar nos capacitando, Senhor Jesus, para estar aqui todas as manhãs, buscando mais de Ti, buscando entender mais a Tua palavra, buscando ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz falando conosco. Nos incomode com o Teu Santo Espírito. Nos desbloqueie, Senhor Jesus, diante de tantas preocupações, de tanta ansiedade, de tanta informação que vem na nossa vida, Pai, no nosso dia a dia, para que nós, de fato, Senhor, possamos nos despertar, nos mover para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E é nessa certeza, ó Pai, que neste momento eu quero colocar em Tuas mãos o desejo que nós trazemos, que cada uma que está assistindo esse vídeo carrega, que elas estão falando contigo agora, Senhor Jesus. Eu não sei, mas tu estás com elas, tu ouve, tu, tu conheces, tu sondas o coração de cada uma delas. Vem em favor, Senhor, porque nós sabemos que nós podemos confiar em Ti. Nós podemos entregar a Ti os nossos desejos. Muitas vezes não temos com quem falar, porque não confiamos em todos, mas em Ti nós podemos confiar. E é nessa certeza, Pai, que nesta manhã, neste dia de 2 de dezembro de 2024, que nós iniciamos uma caminhada contigo, de oração, de súplica, de leitura da tua palavra, de busca, ó Pai, por ti, porque a nossa alma tem sede de ti. E é nessa certeza, ó Pai, que o Senhor está conosco neste dia, neste caminhar, que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que esse vídeo, né, possa ser um marco de um início, de uma caminhada em que nós vamos estar com ele. Se ficou com áudio baixo, que a minha preocupação é essa, se ficou com a qualidade não é muito boa, porque a gente tem uma luz aqui, né, essa claridade da janela, que dá essa explosão de luz, né, mas amanhã eu vou ver se eu coloco esse computador mais virado para cá para me ficar assim, ó, que aí, tá vendo? Dá uma melhorada. Mas o mais importante é a gente estar junta, orando, buscando entender o que Deus tem para nós. E nesta manhã eu só quero agradecer ao Senhor por este período aqui, né? E saber que neste dia o coração vai estar alegre, né? Por ter feito aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, não andeis ansiosas. Essa é a vontade do Senhor para nós. Então, aproveita esse dia e curte o vídeo, compartilha, já se inscreve aí no canal, dá o like, porque parece aquelas meninas dos vídeos que minhas filhas assistem, mas o like ele faz com que o YouTube entregue o vídeo para mais pessoas, né? Então, a gente acaba alcançando mais, a mensagem chega para mais pessoas
porque não faz sentido a gente querer só pra gente. E amanhã estaremos aqui de novo, né? Com a permissão do Senhor. E fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe a nossa jornada nesse finalzinho de ano, nessa semana que está iniciando, nesse mês que está iniciando. E que a sabedoria dele nos acompanhe, não só hoje, mas para sempre. Vamos ver agora se eu vou conseguir salvar isso aqui, hein, gente? Primeira live ao vivo no YouTube.